Olha, para começo de conversa, é preciso diferenciar os interesses do Estado de Israel dos interesses do governo de Benjamin Netanyahu. E dos interesses pessoais de Benjamin Netanyahu, que quer sair da cadeia, né? Sem dúvida. Para ele interessa o prolongamento desse estado de tensão, porque isso mantém confortavelmente ou com maior conforto no poder. É preciso lembrar que isso tira um pouco também o holofote sobre a questão humanitária de Gaza, que vinha arranhando sobremaneira a imagem de Israel e principalmente do primeiro-ministro israelense. E há que se pensar também em que medida esses ataques eles não abrem uma nova página, um momento de inflexão na política recente do Oriente Médio. A última vez que o Estado de Israel foi atacado diretamente por um Estado foi em 1991. Momento, a propósito, que o Saddam Hussein dispara mísseis na Primeira Guerra do Kuwait e o governo de Israel decide não retaliar, para não colocar ainda mais fervura na panela de pressão, que naquele momento tomava conta do mundo. E, curiosamente, quem era o vice-chanceler de Israel? Benjamin Netanyahu. Quem estava no poder? O Likud. Eu acho pouquíssimo provável que o governo israelense não venha retaliar. Agora, há que se ver em que medida essa retaliação, qual é o tom dessa retaliação e o que isso vai significar. Isso pode significar uma escalada sem precedentes na escalada na região, como pode também significar apenas um ataque muito pontual, talvez um ataque tático em algum aliado do regime iraniano, que deu uma saída, digamos, honrosa para que o Irã não tenha que retaliar. Porque se o Irã tiver que retaliar, ele já disse que o fará de forma imediata e severa. Mas eu acho que tem duas coisas que vale a pena a gente dar uma destacada no que aconteceu esse fim de semana, porque tem duas novidades aí, né? Primeiro, o Irã atacando direto Israel. Isso nunca tinha acontecido. Você tem a guerra de proxies, né? Hezbollah, Hamas, os vários grupos na Síria, no Líbano e em Gaza, que ficam atacando Israel, financiados, armados pelo Irã, tudo mais. Quer dizer, essa briga de fronteira, de guerrilha, patrocinada pelo Irã, sempre houve. E Israel sempre respondeu com aquela coisa de faz um ataque a uma base qualquer iraniana na Síria, a uma embaixada iraniana em algum lugar, faz um ataque a alguma base no Irã, mas atinge especificamente, sei lá, um laboratório que estava trabalhando num reator, ou uns caças, uma coisa assim. Quer dizer, é aquela coisa de uma troca de afagos continuada, mas nunca, de fato, uma coisa que pudesse ser vista como uma declaração de guerra. Dessa vez, o que o Irã fez foi uma declaração de guerra. E tem outra novidade, que é o fato de Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Jordânia terem auxiliado Israel, no caso da Jordânia, com poder militar, no caso da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, com inteligência, com informação, com monitoramento dos drones e tudo mais. Isso é uma novidade, e eu acho que essa novidade tem que ser iluminada. Tem uma coisa que a esquerda ocidental não percebeu, que é super interessante, me parece, que é, durante toda essa campanha, enquanto a esquerda do Ocidente estava na rua, Palestina livre, etc., os países árabes sunitas estavam se portando de uma maneira diferente. As ruas árabes não encheram em solidariedade com os palestinos. Qualquer ataque israelense no passado sempre tinha manifestação na Síria, manifestação no Kuwait, manifestação não sei onde, declarações de chefes de Estado, tudo mais. Praticamente não teve isso. É quase como se eles estivessem admitindo, os países sunitas, os países árabes sunitas, de que o Hamas nada mais é do que um braço do Irã na estrutura de provocação continuada, tudo mais, tal. E agora parece que esse negócio se confirma com a ação militar e a ação de inteligência por parte de países importantes do Oriente Médio, quase como se você estivesse vendo o nascimento da formação de um bloco anti-Irã que inclui Israel, né? Isso é uma mudança radical na política. Sem dúvida. É preciso lembrar que nas últimas 2 décadas o Irã teve uma ascensão internacional histórica na região.
Vamos lembrar que o Irã talvez esteja no seu ápice de poder, do ponto de vista relativo, sobretudo após a política norte-americana muito pouco exitosa na Síria, mas também no Iraque, que acabou abrindo espaço para o crescimento de milícias xiitas que são financiadas, são treinadas pelo Irã. E, na prática, o Irã tem uma ascendência muito grande sobre o Iraque, que historicamente, pelo menos durante o governo do Saddam, era controlado por uma maioria sunita. Mas o regime iraniano tem uma ascendência muito grande também pelo Iêmen, e também na Síria e também no Líbano. Isso significa dizer que você teve uma expansão de poder do Irã nessas últimas 2 décadas, que de fato colocam como uma ameaça a essa coalizão sunita, sobretudo a Arábia Saudita. Eu acho que esses ataques eles foram comemorados de um lado como uma vitória israelense e do outro como uma vitória iraniana. E é preciso entender os 2 argumentos. Do lado israelense, há essa argumentação de que, pela primeira vez na história, houve essa coalizão. Vamos lembrar que a Jordânia decolou caças para defender Israel. Ok, sobre o argumento que estava defendendo seu espaço aéreo, talvez pela queda de algum destroço. Mas você teve cooperação de inteligência com a Arábia Saudita e com Emirados Árabes Unidos. Mais do que isso, você conseguiu colocar nessa coalizão, que já era esperado, Estados Unidos, França, Reino Unido. Mas, por outro lado, o argumento iraniano é que foi um ataque exitoso na medida em que você sinaliza em que há capacidade de atacar qualquer ponto naquela região. Então, não apenas há uma capacidade de atacar o Oriente Médio, como as partes mais longínquas da Europa também estariam sobre o range dos mísseis iranianos, como mostra também uma certa disposição do Irã para escalar. Mas isso não é exatamente uma novidade, Pedro e Christian. Eu quero relembrar um histórico recente, que foi em 2019, em que houve uma tentativa de escalada por parte do Irã e que os Estados Unidos botaram panos quentes. Em 2019, eu não sei se vocês se lembram, mas houve um ataque que matou lideranças do Hezbollah, aliados do governo iraniano, no Iraque. Imediatamente, o Hezbollah faz um ataque à embaixada norte-americana no Iraque e os americanos escalam. Esse escalonamento faz com que seja morto o chefe da guarda revolucionária das forças Quds, que era o Soleimani. O Irã resolve escalar um pouco mais e, pela primeira vez, ataca diretamente uma base militar dos Estados Unidos. E, para piorar, no dia seguinte, 2 mísseis acabam explodindo um Boeing 737, que estava decolando do Irã com destino a Kiev. Aquilo deixou o mundo atônito e foi visto como... Foram disparados pelo Irã, esses mísseis, né? Pelo Irã. E, naquele momento, Donald Trump decidiu recuar e não escalou ainda mais. E, ao longo desses últimos 2 anos, o Irã ele vem fazendo ataques pontuais. Fez ataques pontuais a territórios de Iraque, de Síria, de Líbano, de Iêmen e também da Arábia Saudita. Então, de alguma forma, há algum precedente recente, mas não da forma como foi um ataque a Israel. É a primeira vez na história que a civilização persa, que os persas, que os iranianos atacam diretamente o Estado de Israel. Lembrando apenas que não há uma fronteira direta. Então, no caso de um escalonamento de um conflito, esse conflito vai ser desenrolado sobre novas bases. Eu diria que não apenas pela base do proxy war, através das milícias espalhadas pelo Oriente Médio, mas há de se temer o alastramento do terrorismo. Lembrando que a capilaridade iraniana, tanto financeira como de inteligência, como a capacidade de treinamento, é significativamente maior do que qualquer outro, enfim, inimigo, qualquer outro, enfim, qualquer outro país que pudesse estar contra Israel nesse momento. Há, dessa forma, uma preocupação e os países ocidentais estão conclamando Israel a não escalar ainda mais essas tensões.